Good morning, Brazil. Bom dia, Brasil. I was delighted to see that this was translated into your language. Eu fiquei muito feliz de ver que esse livreto foi traduzido para a sua língua. This is what we're going to go through tomorrow. É isso que nós vamos usar amanhã. But we're not going to use this little booklet. Mas não vamos usar o livrinho. It's actually in the back of your book on depression. Essa informação também se encontra na parte de trás do seu livro sobre depressão. So make sure you bring that tomorrow. Então, por favor, tragam este livro amanhã. Somebody handed me a little testimony of using this. Alguém me entregou um pequeno testemunho sobre o uso disso aqui. Prezado Phil, tenho usado os passos de libertação para ajudar pessoas a se libertarem. E Deus tem feito coisas tremendas. Agradeço a Deus pela revelação que Ele te deu, pelo discernimento espiritual e pela sabedoria com qual te capacitou. Que o bom Deus continue te abençoando e te usando. Gostaria muito de conversar pessoalmente, mas não falo nada em sua língua. Graça e paz no amor de Cristo que nos une. Now we're going to explain why that little process is bearing so much fruit around the world tonight and tomorrow morning. Esta noite e amanhã nós vamos explicar por que este pequeno processo está dando tanto fruto em volta do mundo todo. Somebody asked me if I've been a Christian all my life. Alguém me perguntou se eu tenho sido crente a minha vida toda. And I said, not yet. E eu disse, ainda não. There was a man who sold farm tools. Havia homem que vendia implementos agrícolas. And he went up to this farm to sell some tools. E ele foi até uma fazenda vender alguma coisa. And before he got to the house, e antes de chegar na casa, he noticed that there was a pig lot. Ele viu que tinha um chiqueiro ali. And there was a pig there with a wooden leg. E havia um dos porcos que tinha uma perna artificial, uma perna de madeira. So he made his little sales pitch. Então ele foi ali, fez a sua venda. He said, by the way, you got a pig over there with a wooden leg. E aí ele disse para o fazendeiro, escuta, você tem um porco aí com uma perna de madeira? And the farmer said, oh, that's Elmer. E o fazendeiro disse, claro, esse é o Elmer. He said, well, how did he get a wooden leg? E ele perguntou, mas como que essa perna de madeira? Well, first let me tell you about Elmer. Ele falou, peraí, primeiro eu preciso explicar sobre o Elmer. You see that burnt down building over there? Você está vendo aquele prédio todo queimado ali? He said, I was trapped in that building. Eu estava preso dentro daquele prédio. And I would have burned to death. E eu teria morrido queimado. Except Elmer rooted the dirt out and pulled me out. Mas o Elmer foi cavando na terra assim, conseguiu me puxar para fora do prédio. That's the best pig I ever had. Esse é o melhor porco que eu já tive na minha vida. Well, how did he get a wooden leg? E daí, como é que ele conseguiu a perna de pau? Well, first let me tell you another story about Elmer. Não, espera aí, primeiro eu preciso te contar outra coisa sobre o Elmer. He said my tractor turned over on me. O meu trator capotou e eu fiquei por baixo dela. I was pinned underneath it. Eu fiquei preso ali. And Elmer rooted the dirt out. E o Elmer foi cavando a terra ali. And pulled me to safety. E ele me puxou para fora do meu trator. Well, how did he get a wooden leg? Puxa, que incrível, mas como é que ele foi arranjar essa perna de madeira? Well, when you have a pig that good, olha, quando você tem um porco tão bom assim, you don't eat the whole thing at once. Você não come ele todo de uma vez. I would think by now that you think that you're eating the whole pig. Eu imagino que você deve estar com a sensação que você está comendo o porco todo de uma vez. I mean, you've had a lot of food thrown at you. Vocês já tiveram em cima de vocês. And I've got some more. E eu vou mandar mais um pouco agora. But if you latch on to the truth I'm sharing this morning. Mas se você conseguir realmente agarrar a verdade que eu estou compartilhando nessa manhã, you will see it's the basis for your freedom in Christ. Você vai descobrir nela a base para a sua liberdade em Cristo. And let me start by sharing a parable. E eu quero começar compartilhando com vocês uma parábola. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A escravidão foi abolida nos Estados Unidos pela 13ª emenda à Constituição
em 18 de dezembro de 1865. Quantos escravos havia no país no dia 19 de dezembro? Na realidade, nenhum. Mas muitos ainda viviam como se fossem. E fizeram isso porque nunca souberam da verdade. Outros souberam e até acreditaram que estavam libertos, mas escolheram continuar vivendo como sempre lhes fora ensinado. Muitos fazendeiros ficaram preocupados com a emancipação. Estamos arruinados. A escravidão foi abolida. Perdemos a batalha para manter os nossos escravos. Mas o seu principal porta-voz respondeu astuciosamente: não necessariamente. Enquanto essas pessoas pensarem que ainda são escravos, a proclamação da emancipação não tem nenhum efeito prático. Vocês já não têm direito legal sobre elas, mas muitos não sabem disso. Impeçam que os seus escravos descubram a verdade e o seu controle sobre eles nem será contestado. Mas e se a notícia se espalhar? Não se apavorem, temos outro trunfo em nossas mãos. Talvez não seja possível impedir que elas ouçam a notícia, mas podemos impedir que a entendam. Não é à toa que me chamam o pai da mentira. Ainda temos o potencial de destruir o mundo todo. Apenas digam-lhes que entenderam mal a 13ª emenda. Falem que eles serão libertos, mas que não já estão livres. Fala que eles serão libertos, não que já estão livres. A verdade que ouviram é apenas uma verdade posicional, não é uma verdade concreta. Algum dia, talvez eles recebam os benefícios, mas não agora. Mas eles esperam que digamos isso, não acreditarão em nós. Então escolha alguns dentro deles que sejam persuasivos e que estejam convencidos de que ainda são escravos e deixem que falem por vocês. Lembrem-se, a maioria desse povo recém-liberto nasceu na escravidão e viveu assim a vida toda. Tudo o que temos que fazer é enganá-los para que continuem pensando como escravos. Enquanto eles continuarem a fazer o que os escravos fazem, não será difícil convencê-los de que devem ainda ser escravos. Manterão sua identidade de escravos devido às coisas que fazem. No momento que tentarem professar que já não são escravos, é só cochichar em seus ouvidos: como você pode pensar que não é mais escravo se ainda está fazendo o que os escravos fazem? Afinal, temos a capacidade de acusar os irmãos dia e noite. Anos depois, muitos escravos ainda não tinham ouvido a maravilhosa notícia de que haviam sido libertos. Por isso, continuaram a viver da mesma maneira que sempre viveram. Alguns escravos ouviram as boas novas, mas avaliaram a notícia de acordo com aquilo que estavam fazendo e sentindo no presente, raciocinando: ainda estou vivendo em cativeiro, fazendo as mesmas coisas que sempre fiz. Minha experiência me diz que eu não devo ser livre. Estou me sentindo da mesma maneira que me sentia antes da proclamação. Portanto, ela não deve ser verdade. Afinal, os sentimentos da gente sempre dizem a verdade. Assim, continuaram a viver de acordo com o que sentiram, não desejando ser hipócritas. Um antigo escravo, todavia, ouve a boa notícia e recebe com grande alegria. Ele confere a validade da proclamação e descobre que o decreto se originou da mais elevada de todas as autoridades. Não apenas isso, mas custou àquela autoridade um preço pessoal tremendo, pago de bom grado, a fim de que os escravos pudessem ser libertos. Como resultado, a vida desse escravo foi transformada. Ele raciocinou corretamente que hipocrisia seria crer nos sentimentos e não na verdade. Quando ele resolveu viver por aquilo que sabia ser a verdade, suas experiências começaram a mudar de forma drástica. Ele percebeu que o seu antigo amo não tinha autoridade alguma sobre ele e não precisava mais ser obedecido. Ele passou a servir alegremente aquele que o libertou. O Evangelho é a proclamação da emancipação para todo pecador que está vendido à escravidão do pecado. Toda pessoa que vem a esse mundo é morta em seus pecados e delitos, e é por natureza filha da ira. As boas novas são que nós, que já somos cristãos, não somos escravos do pecado. Estamos agora vivos em Cristo e mortos para o pecado. Fomos libertos em Cristo. Já não somos pecadores nas mãos de um Deus irado. Somos santos nas mãos de um Deus amoroso.
Somos filhos de Deus, perdoados, justificados, redimidos e nascidos de novo. Podemos não sentir que é assim, podemos não agir como se fosse assim, e outros podem nos dizer que não somos, mas já fomos santificados em Cristo e estamos sendo santificados nele. Quando éramos escravos do pecado, não podíamos nos libertar. E agora, como crentes, não podemos fazer por nós mesmos o que Cristo já fez. A falta de entendimento do que Cristo já realizou tem feito que muitos cristãos vivam tentando desesperadamente tornar-se alguém que já são. Por outro lado, algumas pessoas estão alegando uma perfeição que ainda não foi concretizada. Se queremos amadurecer em nosso relacionamento com Deus, precisamos entender a diferença entre o que Cristo já realizou por nós e aquilo que ainda precisa ser feito. Precisamos também conhecer que parte Cristo tem na nossa santificação e qual é a nossa participação. I really don't know how better to state that. Eu não sei como dizer isto melhor do que foi dito agora. That is the dilemma that most Christians find themselves. Este é o dilema onde a maioria dos cristãos se encontram. The moment we were born again, No momento em que nós nascemos de novo, we were new creations in Christ. nós já fomos feitos novas criaturas em Cristo. We were a bondservant to sin. Nós éramos escravos do pecado Now we're bond slaves of Christ. e agora nós somos escravos de Cristo. But you have to know that. Mas você tem que saber isto. Satan can't do anything about your position in Christ. Satanás não pode fazer nada a respeito da sua posição em Cristo. But if he can get you to believe it's not true, Mas se ele puder fazer com que você acredite que não é verdade, you will live as though it's not true. você vai viver como se não fosse verdade. John Stott said, O John Stott disse: in practice, we should constantly be reminding ourselves who we are. na prática nós devíamos estar constantemente nos lembrando quem nós somos. We need to talk to ourselves and ask ourselves questions. Nós temos que falar conosco mesmo e fazer perguntas para nós mesmos. Don't you know? Você não sabe? Don't you know that you have been united to Christ Você não sabe que você foi unido com Cristo in his death and resurrection? na sua morte e ressurreição? Don't you know that you have been enslaved to God Você não sabe que você foi feito escravo de Deus and committed yourself to him? e entregue totalmente a Ele? Don't you know these things? Você não sabe estas coisas? Don't you know who you are? Você não sabe quem é? We must go on pressing ourselves with these questions Nós temos que sempre nos pressionar com essas perguntas, until we can firmly reply, até que nós possamos firmemente responder: yes, I do know who I am. sim, eu sei quem eu sou. I'm a new person in Eu Christ. sou uma nova pessoa em Cristo. And by the grace of God, I shall live E accordingly. pela graça de Deus eu vou viver de acordo com isso. That's what we've all been called to do, É isso que todos nós fomos chamados a fazer. to just live like children of God. Simplesmente vivermos como filhos de Deus. And our identity in Christ E a nossa identidade em Cristo is not just kind of a side issue. não é simplesmente alguma coisa que de vez em quando a gente deve falar dela. It's really the core of our Christianity. Na realidade, ela é o centro do nosso There's cristianismo. neither Jew nor Gentile, Não existe judeu nem gentil, bondsman or free man, nem escravo nem livre, barbarian or Scythian, nem bárbaro nem nada, or even male and female. nem mulher nem homem. That's the only basis for our unity. E essa é a única base da nossa união, da nossa unidade. The Lord is praying that we would all be one. O Senhor está orando que nós todos sejamos um. And what's the basis for that unity? E qual é a base dessa unidade? Is it going to be our natural heritage? Será que é a nossa herança natural? No, we'll never get along. Não, porque nós assim nunca íamos nos dar uns com os outros. Is it even common doctrine? Será que é doutrina comum? Can we be unified only if we all believe exactly the same thing? Será que nós só poderemos ser unidos se todo mundo acredita exatamente na mesma coisa? That's never going to happen. Isso nunca vai acontecer. I'm an ordained Baptist. Eu sou um batista ordenado. You get two Baptists together, you're going to have three opinions. Se você tem dois batistas na mesma sala, você tem três opiniões. I can't even get my wife to perfectly agree with me. Eu nem consigo fazer com que a minha mulher concorde comigo. There's only one basis for unity, Só existe uma base para a união, para a unidade. and that's common spiritual heritage. E isso é uma herança espiritual em comum. That's why I can sense a oneness with you. Por isso que eu sinto uma unidade com vocês. Not because of where I live, Não porque eu moro aqui, but because of who we are. mas por causa de quem nós somos.
Paul says we're to be diligent to preserve the unity of the Spirit. E o Paulo diz que nós devemos nos esforçar para preservar a unidade do In one Espírito. sense, it's already here. De uma certa forma, isso já está presente. And if we got everybody established alive and free in Christ, E se todo mundo se estabelecesse como vivos e libertos em Cristo, we would already be united together. nós já estaríamos unidos. But many of our people don't know who they are in Christ. Mas muito do nosso povo não sabem quem eles são em Cristo. And they find their identity out of their country or their heritage. E eles acabam tendo a sua identidade no seu país ou na sua herança. Well, I'm a Baptist or I'm a Pentecostal. Ah, eu sou batista, eu sou pentecostal. Well, that's just an organization you belong to. Isto é apenas uma organização a qual você pertence. But who are you really? Mas quem é você mesmo? I'm a child of God. Eu sou filho de Deus. I got a letter from a pastor. Eu recebi uma carta de um pastor. He said, I founded this church 15 years ago. E ele disse, eu fundei essa igreja há 15 anos atrás. And now I'm going through a church split. E agora a minha igreja está dividindo. I'm finding it a very painful experience. E isso para mim está doendo demais. But somebody gave me your book on Victory Over the Darkness. Mas alguém me deu o seu livro de Vitória sobre as And Trevas. it's been so helpful to me. E eu tenho sido tão ajudado. Because I realize now for the first time E agora pela primeira vez eu entendo that I found my identity too much in what I do as a pastor que eu havia descoberto demais a minha identidade naquilo que eu faço como pastor. and not enough in who I am as a child of God. E não o suficiente naquilo que eu sou como filho de Deus. And I find this is a problem that plagues even leaders. E eu vejo que esse é um grande problema até dos líderes. That if I don't have some kind of a title or degree or diploma, Que se eu não tenho um título ou um diploma ou alguma coisa assim, then I'm kind of nobody. então eu já sou mais ou menos ninguém. Well, how do you think that makes the people in your congregation feel? E como é que o povo então da sua igreja deve se sentir? We're all children of God. Todos nós somos filhos de It's Deus. the most important identity that you can possess. É a melhor parte, a mais significativa identidade que você pode possuir. That's the primary work of the Holy Spirit. Esse é o grande trabalho do Espírito Santo. To bear witness with your spirit that you're a child of God. De manter um testemunho ativo junto com o seu espírito de que você é filho de Deus. And if you don't find it there, E se você não tem a sua identidade aí, they're going to look for it in some titles. eles vão buscar em outro lugar, em títulos talvez. So we start calling ourselves prophets and priests and all kinds of names. E aí Like a that. gente começa a se autodenominar profetas e sacerdotes e não sei mais o que. That's almost irrelevant. E isso, na realidade, é quase que irrelevante. What title did Jesus have? Qual era o título de Jesus? He wasn't even a member of the Sanhedrin. Ele não era nem membro do Sinédrio. Wasn't even of the tribe of Levi. Ele não era nem da tribo de Levi. And yet they recognized him as one who spoke with authority. Mas ele era reconhecido como um que falava com autoridade. Not because of some title, Não por causa do título, because of his character. por causa do seu caráter. What's the requirement to be a leader in the church? E qual é a necessidade, qual é o requerimento para você ser líder na igreja? It's all character. É tudo caráter. And we're called to be servants or slaves. E nós somos chamados para sermos servos ou escravos. You shall not rule over them as the Gentiles do, Você não deve mandar na sua congregação como fazem os gentios, but you shall prove yourself to be a servant or a slave. mas seja então um servo ou um escravo deles. There is no position lower than a servant or a slave. Não existe nada abaixo de escravo. So what does he mean by that? Então o que ele quer dizer por isso? He said, you are really, as leaders, subject to the needs of your people. Ele está dizendo que você como líder está sujeito às necessidades do seu povo. That's the price of every leadership. Este é o preço da liderança. And we're to serve our people. E nós temos que servir o nosso povo. And Peter says, don't lord it over them. E o Pedro diz, e não fique mandando sobre eles. I mean, we want our people not to be subject to us, but subject to God. Nós queremos que o nosso povo não seja submisso a nós, e sim a Deus. We don't want them dependent on us. We want them dependent upon God. Nós não queremos que eles sejam dependentes de nós, e sim dependentes de Deus. We're not the answer. Christ is the answer. Nós não somos a resposta, Cristo é a resposta. And you'll discover that only when you realize who you are. E você só vai descobrir isso quando você realmente entender quem você é. You see, the fruit of the Spirit is not spouse control. Porque veja, o fruto do Espírito não é você controlar o seu cônjuge, It's not child control. não é você controlar seu filho, It's not congregational control. não é você controlar a sua congregação, It's self-control. é autodomínio, é você controlar você mesmo. And when you realize that deeply within yourself, E quando você compreende isso profundamente dentro de você mesmo, then you just want to be the pastor God created you to be. e aí você simplesmente quer ser o pastor que Deus te criou para ser. And when you set yourself free, E quando você se liberta, you really give everybody else an opportunity to be free. aí você dá uma tremenda oportunidade para todo mundo ser livre. See, ultimately, you don't want them to answer to you. No fim, você não quer que as pessoas respondam a você. Don't you want them to answer to God? Você não quer que eles respondam a Deus?
That's why we should be servants or slaves. Por isso que nós temos que ser servos e escravos. Your value in ministry is not determined by some title that you O have. seu valor no ministério não é às custas de algum título que você possui. It's determined by who you are in Christ. Na base de quem você é em Cristo. And I find the most insecure people we have E eu acabo descobrindo que as pessoas mais inseguras que nós temos, base their whole ministry on some title. o seu ministério inteiro é baseado em algum título. But the greatest determinant of your success in ministry Mas realmente a força determinante do seu sucesso no is ministério your own personal identity and security in Christ. é a sua identidade e segurança em Cristo. There's no difference between me and you. Não há diferença entre eu e você. We're all children of God. Somos todos filhos de Deus. And ultimately, the only one we have to answer to is God. E no fim, o único para quem nós vamos ter que dar contas é para Deus. Now, take your Bibles and turn to Romans chapter 6. Por favor, tome a sua Bíblia e abra para Romanos capítulo 6. And if we understand this message, E se nós compreendermos esta mensagem, it is the basis for your freedom. ela é a base para a sua libertação. This is our emancipation of proclamation. Esta é a nossa proclamação de emancipação. Now, before we look at this, Antes de olharmos para isso, just some simple hermeneutical principles. vamos aí nos princípios simples de hermenêutica. If you come to a command in Scripture, Se você se depara com um mandamento nas Escrituras, the only appropriate response is to obey it. a única resposta apropriada é obedecê-la. If you come to a promise in Scripture, Se você se depara com uma promessa nas Escrituras, the only appropriate response is to just claim it. a única resposta apropriada sua é de lançar mão daquela promessa. If you come to a fact or just a truth, Se você se depara com um fato ou uma verdade nas Escrituras, the only appropriate response is to believe it. só o que você deve fazer é acreditá-la, crer nela. Now, that may seem rather simple, Isso pode parecer um pouco simples, but verses 1 through 10 mas os versículos 1 a 10 is just truth. é simplesmente verdade. You can't do it. Você não pode fazê-la, You can only believe it. você só pode crê-la. Now, another simple concept. Outro conceito muito simples, Most of you probably have taken Greek, a maioria de vocês, ou muitos de vocês, talvez estudaram grego, and I'm not an expert on the Greek e language, eu não sou nenhum expert em grego, but I did learn to appreciate this. mas eu aprendi a apreciar o seguinte: When it comes to Greek verbs, quando se trata de verbos no grego, they seem to be rather precise. eles são mais ou menos precisos. You can tell when something is past, present, or future tense, Você consegue saber se alguma coisa é passado, presente ou futuro, or whether it's a point of action or a continuous action. ou se é um ponto de atividade ou ação, ou se é uma ação contínua. Now, our Latin languages are fairly precise too. As nossas linguagens latinas também são bastante precisas nesse sentido, Sometimes I don't think as clear as Greek is. mas nem sempre tão claro como o grego. I want to try to bring that out, E eu quero tentar demonstrar isso, and you'll see why. e vocês vão entender por quê. Now, Paul's other argument O outro argumento do Paulo is what's true about Jesus count true now about yourself. é que aquilo que é verdade sobre Jesus passe a considerar verdade agora quanto a você mesmo, Because you are now in union with him. porque você agora está em união com ele. You are in Christ. Você está em Cristo. And Paul identifies every believer with Christ, E Paulo identifica cada cristão com Cristo. that you're identified with him in his life, his death, his burial, his resurrection, his ascension, and you're seated with Christ in the Que heavenlies. você está identificado com ele na sua vida, na sua morte, no seu enterro, na sua ressurreição, e que você está sentado com ele agora nos lugares celestiais. And if he has overcome sin and death, so have you. E se ele venceu o pecado e a morte, você também. That's his argument. Este é o argumento. Now let's go through this verse by verse. Agora vamos passar por isso verso por verso. Verses 1 and 2. What shall we say then? Are we to continue in sin so that grace may increase? May never be. How shall we who died to sin still live in it? Versículos 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Now, isn't that the most difficult question? Essa não é uma pergunta super difícil? How do we die to sin? Como é que nós morremos para o pecado? And the answer is you can't. E a resposta é: você não consegue. Why not? Por que não? You're already dead to sin. Porque você já morreu para o pecado. It's past tense. É passado. A pastor came to see me one time. Um pastor chegou para me encontrar uma vez. He'd read a couple of my books. Ele tinha lido alguns dos meus livros. He said, for 22 years I've tried to serve God. E ele disse: olha, durante 22 anos eu venho tentando servir a Deus. It's been one miserable experience. E é uma experiência horrível tem sido.
He said, I think I know now what the secret is. E agora eu acho que eu descobri qual é o segredo. I said, what's that? E eu disse, qual é? He said, well, I was reading Colossians 3:3. E eu estava lendo Colossenses 3:3. For you have died and your life is hidden in Christ. Porque você morreu e a sua vida agora está escondida em Cristo. He said, that's it, isn't it? Ele falou, é isso, não é? He said, well, that's it. Eu falei, exatamente. And then he said, well, how do I do that? Ele disse, então, como é que eu faço isso? I said, well, read the passage again just a little bit slower. Eu falei, lê de novo, um pouco mais devagar. For you have died, Porque você já morreu. and your life is now hidden in E Christ. a sua vida agora está escondida em Cristo. He said, that's what I want to talk to you about. How do I do that? Mas é isso que eu quero falar. Como é que eu faço isso? Ele disse. I said, you can't do that. E eu disse, você não consegue fazer It's isso. already been done. Já foi feito. You cannot do for yourself Você não pode fazer por si mesmo what Christ has already done for o que you. Cristo já fez por você. You're already dead in Christ. Você já é morto em Cristo. Now, that's a problem all over Christianity. Agora, esse é um problema geral no cristianismo. And so now he's going to take you through the whole life-death process. Agora ele vai passar com você por todo o processo de vida e morte. Verse 3, or don't you know? And finish it. Versículo 3. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? You say, how do I do that? E você pergunta, mas como é que eu faço isso? You can't do that. It's already been done. Não dá para fazer, já foi feito. This is not something you can do. Isso não é algo que você pode fazer. It's only something you can know. É alguma coisa que você tem que saber. And the only response is to say, I believe it. E a única resposta adequada é dizer, eu creio, eu Let me say it acredito. again. Vou dizer de novo. You cannot do for yourself what Christ has already done Você for you. não pode fazer por si mesmo aquilo que Cristo já fez por você. Verse 4. Versículo 4. Portanto, fomos sepultados com ele na morte e por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. How can we do that? Como é que eu posso fazer isso? You can't do that. Não dá para fazer isso. You see, you're alive in Christ right now. Você está vivo em Cristo agorinha mesmo. You've not only died with Christ, been buried with Christ, you've been raised with Você Christ. não somente morreu e foi sepultado com Cristo, você foi ressurreto com Cristo. Now verse 5. Agora, versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Now that's what a Greek professor would call a first-class conditional clause. Isto aí é o que um professor de grego chamaria de uma cláusula condicional de primeira classe. It could literally read this way. Ela poderia ter sido lido assim. Now, if we have become united with him in the likeness of his death, and we have, Se nós tivermos sido unidos com Cristo na sua morte e já o fomos, you see, certainly we also shall be united with him in the likeness of his resurrection. e nós então poderemos ser unidos com Ele na semelhança da sua ressurreição. You cannot invite half of Jesus into your life. Você não pode convidar a metade de Jesus para dentro da sua vida. I cannot be united with him in his death and not in his Eu resurrection. não consigo ser unido com Ele na sua morte e não na sua ressurreição. That's why I've talked about only having half the gospel. Por isso que eu mencionei mais cedo que a gente às vezes tem só a metade do Evangelho. You know, thank God for Good Friday, Ainda bem que tem a Sexta-feira Santa, but what we celebrate is Easter. mas o que nós estamos celebrando realmente é a Páscoa, é a ressurreição. Paul says in 1 Corinthians 15, Paulo diz em 1 Coríntios 15, no resurrection, no hope. se não há ressurreição, não há esperança. Now let's drive this home. Vamos ainda continuar martelando isso aqui. Turn back to Romans chapter 5, verse 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Go ahead. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Isn't that great? God loves us. Isso não é uma maravilha? Deus nos ama. Is that the whole gospel? Esse é o evangelho todo? No. Não. Read the next verse. Leia o próximo versículo. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele seremos salvos da ira de Deus. Isn't that great, Christian? You're not going to hell. Não é uma maravilha, cristão? Você não vai para o inferno. You got your fire insurance. Você já tem o seu seguro contra fogo. Is that the whole gospel? Esse é o evangelho todo? No. Também não. Read the next verse. Leia o próximo versículo. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. You see, 2 times he says, much more. 2 vezes ele diz muito mais ou quanto mais. He didn't just die for my sins. Ele não morreu só pelos meus pecados, Came to give me life. ele me deu vida também.
Where did we lose the resurrection out of our gospel presentation? Gente, onde é que nós fomos perder pelo caminho a ressurreição na nossa apresentação do Evangelho? You're not even finished yet. Você nem terminou ainda. Read the next verse. Leia o próximo versículo. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. You see, I've gone into churches and I've asked, where's the life? Eu já entrei em igrejas onde eu me pergunto, cadê a vida aqui? Everybody thinks they're just a bunch of sinners Todo mundo se acha um monte de pecador, whose sins are forgiven. cujos pecados foram I'm the perdoados. same person I was before. Mas eu sou a mesma pessoa que eu era antes. That's not true. Isso não é verdade. He who has the Son has the life. Aquele que tem o Filho tem a vida. And so we want to add some life to our Então congregation. nós queremos botar a vida no meio da nossa congregação. So we add drums to our music. Aí então a gente bota uma bateria na música. That's artificial life. Isso é vida artificial. I'm talking about the life of Christ within E eu you. estou falando da vida de Cristo dentro de você. The resurrected life of Christ. A vida ressurreta de Cristo dentro de você. The same power that raised Jesus from the grave O mesmo poder que tirou Jesus do túmulo is in you right now. está aí dentro de você agora. Now, Paul seemed to realize we would have this problem. Agora Paulo parece que entendia que nós iríamos ter essa dificuldade. That somehow we would identify with his death, but not his Que de resurrection. alguma forma nós iríamos identificar-nos com a sua morte, mas não com a sua ressurreição. Go back to chapter 6, verse 6. Vamos lá, capítulo 6 e versículo 6. You see where it says, knowing this? Veja como diz, pois sabemos. This is something you have to know. Isso é alguma coisa que você tem que saber. This is not something you can do. Não é alguma coisa que você tem que fazer. The only appropriate response is to believe it. A única a resposta adequada é acreditar. Now, read it. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. We try to put the old man to death, and we can't do it. Nós ficamos tentando matar o homem velho e a gente não consegue. Why not? Por que não? It's already dead. Porque já morreu. But we don't seem to understand or to be experiencing that. Nós parece que não compreendemos ou não estamos experimentando isso. So here's how we think. Então eis o nosso pensamento. What experience must I have in order for that to be true? Qual é a experiência que eu devo ter para provar que isso aqui é verdade? You'll never get there. Você nunca vai ter. The only experience that had to happen A única experiência que tinha que acontecer happened 2,000 years ago. aconteceu 2000 anos atrás. And the only way you can enter into it E a única maneira que você pode adentrar nela is by faith. é por fé. We're suffering from the Galatians heresy. Nós estamos sofrendo da heresia dos Gálatas. You foolish Galatians. Vocês burros dos Who Gálatas. has bewitched you? Quem é que enganou vocês? How did you come to Christ in the first Como é place? que vocês chegaram a Cristo em primeiro lugar? By the works of the law or hearing by faith? Ou pelas obras da lei ou ouvindo pela fé? Boy, we understand that one, don't we? Isso a gente compreende fácil. We're Protestants. Nós somos protestantes. Justification by faith and faith alone. Justificação pela fé e só pela fé. Then how are you perfected? Então como é que você é aperfeiçoado? By the works of the law or hearing by faith? Pelas obras da lei ou ouvindo pela fé? I was talking to a men's group one time, Eu estava falando com um grupo de homens uma vez. and I asked that question. E eu fiz essa pergunta. And the leader in the back said, E o líder lá no fundo disse, well, by the works of the law. pelas obras da lei. It took 2 hours to get that foot out of his mouth. Nossa, demorou 2 horas para eu arrancar o pé da boca dele. He said to me later, I've never understood this. Ele disse, eu nunca havia compreendido isso antes. I said, you and most Christians E eu have. falei, você e a maioria dos cristãos. You're saved by faith. Você é salvo pela fé, You're sanctified by faith. você é santificado pela fé. You're not saved by what you do. Você não é salvo pelo que você You're faz, saved by what you believe. você é salvo pelo que você crê. God's not trying to change your behavior. Deus não está tentando mudar o seu comportamento. You're not transformed by the renewing of your behavior. Você não é transformado pela renovação do seu comportamento. You're transformed by the renewing of your mind. Você é transformado pela renovação da sua mente. If you try to change a person's behavior Se você tenta mudar o comportamento da pessoa without changing what they believe, sem transformar aquilo que elas acreditam, you're either going to have a driven person ou você vai ter uma pessoa que é um robô, who can't do it, que não vai conseguir, or a rebel ou então simplesmente um rebelde, who gives up without even que trying. vai desistir antes de começar. If you want to change what a person does, Se você quer mudar o que uma pessoa faz, then change what they believe. mude o que ela acredita. That's why it's truth that sets you free. Por isso que é a verdade que vos liberta. Now, so what experience must I have in order for that to be true? Então, que experiência que eu tenho que ter ou sentir para que isso se torne verdade na minha vida? You'll never get there. Não existe. That's not how Christianity works. Não é assim que funciona o cristianismo. Christianity works this way. O cristianismo funciona assim. It's true
é verdade, therefore I believe it. por isso eu acredito nela. Believing it doesn't make it true. Acreditar nela não o faz ser verdade. Not believing it doesn't make it false. E não acreditar nela não passa a ser mentira. One man told me, I don't believe in hell. Um homem me disse, olha, eu não acredito no inferno. I said, that didn't lower the temperature down 1 degree. Eu falei, olha, isso aí não abaixou nenhum grau a temperatura de lá. We don't create reality with our mind. Nós não criamos a realidade com a nossa mente. Believe in something doesn't make it true. Acreditar numa coisa não passa a fazer aquilo verdade. It's true, therefore I believe it. É verdade, por isso eu creio. And I decide today to walk by faith according to what God said is true. E eu decido hoje de caminhar pela fé de acordo com aquilo que Deus disse ser verdade. And when I do that, it works out in my experience. E quando eu faço isso, isso se desenvolve na minha experiência. I wake up a lot of mornings. Eu acordo muitas manhãs. And I feel dead to Christ and alive to sin. E eu me sinto morto para Cristo e vivo para o pecado. I don't believe that. Eu não acredito nisso. I believe I'm alive in Christ and dead to sin. Eu acredito que eu estou vivo em Cristo e morto para o pecado. When my feelings are saying otherwise. E os meus sentimentos estão me dizendo algo completamente diferente. So I get up in the morning and I say, e então eu levanto de manhã e eu digo, God, I deserve hell and you gave me eternal life. Deus, eu mereço o inferno e o Senhor me deu a vida eterna. I'm going to choose today to live by faith according to what you said is true. E eu hoje vou escolher viver pela fé de acordo com aquilo que o Senhor disse ser verdade. And I'm going to have a good day. E eu vou ter um dia ótimo. I don't labor in the vineyard in hopes that God may someday love me. Eu não fico trabalhando ali na vinha esperando que um belo dia Deus vai me amar. God loves me, that's why I labor in the vineyard. Deus me ama, por isso eu trabalho na vinha. I don't do what I do in hopes that God may someday accept me. Eu não faço o que eu faço esperando que um dia Deus vá me aceitar. I'm accepted in the beloved, that's why I do what I do. Eu sou aceito no amado, por isso eu faço aquilo que eu faço. It isn't what I do that determines who I am. Não é o que eu faço que determina quem eu sou. It's who I am that determines what I do. É quem eu sou que determina aquilo que eu faço. So who are you? Então quem é você? You're a child of God. Você é filho de Deus. Alive and free in Christ. Vivo e liberto em Cristo. And you're called to live by faith. E você é chamado para viver pela fé. See, we're no longer under the law. Nós não estamos mais debaixo da lei. The law says do that and don't do that. A lei diz faça isso e não aquilo. Now, the law kills, but the Spirit gives life. A lei mata, mas o Espírito dá vida. And I think more times than not we're living under the law. E eu acho que a maioria das vezes a gente acaba vivendo sob a lei. We tell our people stop doing certain things and start doing certain things. Aí nós falamos para o nosso povo, para de fazer aquilo e comece a fazer o outro. And they go out and try for a while and fail. E eles vão lá e fazem um maior esforço e acabam fracassando. To live the Christian life, para viver a vida cristã, God had to change who I was. Deus teve que mudar quem eu sou. And he made a brand new creation in Christ. E ele fez um homem novo criatura em Cristo. And I'm transformed by the renewing of my mind. E eu sou transformado pela renovação da minha mente. And I live by faith. E eu vivo pela fé. In the power of the Holy Spirit. No poder do Espírito Santo. And then I don't carry out the desires of the flesh. E aí eu não vou cumprindo os desejos da carne. That's grace. Isto é graça. Not law. Não a lei. And that's what we're trying to communicate to our people. E é isso que nós estamos tentando comunicar para o nosso povo. You can't put the old man to death because he's already dead. Você não consegue matar o homem velho porque já morreu. The problem is my mind has been programmed to live according to the old man. O problema é que minha mente foi programada para viver de acordo com o homem velho. So when we proclaim the truth, então quando nós proclamamos a verdade, we're encouraging our people to believe that truth. Nós estamos encorajando o nosso povo a viver aquela verdade, a crer naquela verdade. And live according to what God said is true. E viver de acordo com aquilo que Deus disse ser verdade. Now, let's go on. Vamos continuar. Verse 7, for he who has died is freed from sin. Versículo 7, aquele que morreu foi justificado do pecado. Now, let me get some response from you. Deixa eu pegar um feedback de vocês. How many here have died with Christ? Quantos de vocês morreram com Cristo? How many here are freed from sin? Quantos de vocês são libertos do pecado? It better be the same hands. Eu espero que sejam as mesmas mãos. But I don't feel very free. Mas eu não me sinto muito livre. Well, phooey on your feelings. Dane-se o que você sente. Your feelings ain't going to set you free. Porque o seu sentimento não vai te libertar. Truth is going to set you a verdade vai te libertar. And you got to choose to believe that. E você tem que escolher acreditar nisso. I mean, there's a lot of days you're not going to feel this way. Tem muito dia que você não vai se sentir assim. Let's go on to verse 8. Vamos então ao versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. You see, it's just like he's trying to reiterate again. É como ele se estivesse insistindo novamente. Good Friday is not enough.
Sexta-feira Santa não foi o bastante. Death in Christ is not enough. A morte em Cristo não é o bastante. That had to happen. Isso tinha que acontecer. But it's the resurrection that gives us life. Mas é a ressurreição que nos dá a vida. No resurrection, no power. Se não há ressurreição, não há poder. What Adam and Eve lost was life. O que Adão e Eva perderam foi a vida. What Jesus came to do was to give us life. O que Jesus veio fazer é nos dar de volta a vida. Now verse 9. Versículo 9. It says knowing. Sabendo. It didn't Começa say you assim. have to do this. Não diz você tem que fazer. Ele You have diz, to know this. pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte dele não tem mais domínio. A morte não tem mais domínio sobre ele. Now, is death mastery over you? Agora a morte está dominando você? No. Não. Where, oh, death is your sting? Onde está a tua força, ou morte? Paul says, for me to live as Christ, to die is gain. Paulo disse, para mim morrer é Cristo, e viver é Cristo e morrer é ganho. Put anything else in that formula. Coloca qualquer outra coisa nessa equação. For me to live as Christ is my family, to die is loss. Para mim viver é Cristo e minha família, e morrer é ganho. For me to live as my ministry, to die is loss. Se para mim viver é o meu ministério, morrer é prejuízo. There's only one thing that works. Só há uma fórmula, uma equação que funciona. For me to live as Christ, to die is actually gain. Para mim viver é Cristo, para morrer realmente é lucro. I'd be absent from the body, present with the Lord. Ausente do corpo, presente com o Senhor. The person who's free from the fear of death A pessoa que está livre do medo da morte, is really free to live today. na realidade está livre para viver hoje. 3 years in a row, I went to Bogota, Colombia. 3 anos em seguida eu fui para Bogotá, na Colômbia. And they said, aren't you afraid to come down here? E eles me disseram, você não está com medo de vir aqui? I said, I'd be more afraid not to. E eu disse, não, eu teria mais medo de não vir aqui. If God wants me here, I want to be. Se Deus me quer aqui, é aqui que eu vou estar. I have to fear God more than I do death. Eu tenho que temer a Deus mais do que a morte. I don't fear death. Eu não tenho medo da morte. I'm not looking forward to dying. Eu não estou querendo morrer. That's a different thing. Isso é outra coisa. I don't fear death. Mas eu não tenho medo da morte. If you understand the fear of the Lord, se você compreende o temor do Senhor, that expels all other fears. Isso lança fora todos os outros medos. Now, Paul is going to argue something. Agora Paulo vai fazer argumento. If death is no longer master over you, se a morte já não é mais senhor sobre você, then neither is sin. Também o pecado não é. So verse 10. Versículo 10. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. You see, God made him who knew no sin. Deus fez daquele que não conheceu o pecado, to be sin on our behalf, que se tornasse pecado por nós, that we may become the righteousness of Christ in him. Para que nós possamos nos tornar a justiça de Cristo nele. Now here's how a lot of Christians think. Agora eis a forma de pensamento de muitos cristãos. I know that Christ died for all of the sins that I've already committed. Eu sei que Cristo morreu por todos os pecados que eu já fiz. But what about the sins I commit tomorrow? Mas e os pecados que eu vou fazer amanhã? When Christ died once for all, quando Cristo morreu uma vez por todas, how many of your sins were future? Quantos dos seus pecados estavam no futuro? All of them were. Todos. Now, is this a license to sin? Agora, isso é direito para sair pecando? Should I go on sinning that grace may abound? Será que eu devo continuar pecando para que a graça abunde? May never be. Que isso nunca aconteça. It's not a license to sin. Não é direito de pecar. It's a gracious means not to sin. É uma maneira muito graciosa de não pecar. Why? Por quê? Because I'm alive in Christ and dead to sin. Porque eu estou vivo em Cristo e morto para o pecado. Now read verse 11. Agora, versículo 11. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Now the verb here is not past tense, it's present tense. O verbo aqui não é no passado, é presente. I don't make myself dead to sin by considering it so. Eu não me faço morto para o pecado porque eu me considero assim. I consider it so because it is so. Eu considero assim porque é assim. You don't make yourself dead unto sin. Christ made you dead unto sin. Não é você que se torna morto para o pecado. É Cristo que se tornou morto para o pecado. Death is the ending of a relationship, not existence. A morte é o fim de relacionamento, não da existência. Remember what I said the first night together? Olha o que eu falei a primeira noite juntos. That to be alive means to be in union with. Que ser vivo significa estar unido com. And death means to be separated from. E a morte quer dizer estar separado de. I've been transferred out of the kingdom of darkness. E eu fui transferido do reino das trevas. Into the kingdom of God's beloved Son. Para dentro do reino do seu amado filho. Is death still imminent? Será que a morte ainda é iminente? Yes, it is. Sim.
It's appointed unto every man that one day he shall die. A cada um de nós é destinado um dia morrer. But Jesus says, I'm the resurrection and the life. Mas Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. He who believes in me will live even if he dies. Aquele que acredita em mim vai viver mesmo que morra. He will live spiritually even if he dies physically. Ele vai viver espiritualmente mesmo que morra fisicamente. That's why eternal life is not something you get when you die. Por isso que a vida eterna não é alguma coisa que começa quando você morre. You have that eternal life within you right now. A vida eterna está aí dentro de você agora. And so is sin still here? Então o pecado ainda está aqui? Still powerful, still appealing. Ainda é poderoso, ainda apela muito para nós. Yes. Claro que sim. But when it makes its appeal to me, mas quando o pecado vem e faz o seu apelo para mim, I can say I don't have to do that. Eu posso dizer, eu não preciso I'm fazer alive isso. In Christ and dead to sin. Eu estou vivo em Cristo e morto para o pecado. And, that Jesus was not only mastery over death, he was also mastery over sin. Jesus não teve somente a senhorio sobre a morte, mas também sobre o pecado. Now let me show you how. Agora deixa eu mostrar como. Romans chapter 8, verse 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Now, we're no longer condemned. Nós não somos mais condenados. Because we're no longer under the law. Porque não estamos mais debaixo da lei. Satan has no basis to accuse us. Satanás não tem base para nos acusar. Because there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Porque não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Are you beginning to see how many times this prepositional phrase occurs? Vocês estão vendo quantas vezes essa preposição ocorre? That you're in Christ or in him or in the beloved? Você está em Cristo ou nele ou no amado? Now look at verse 2. Agora o versículo 2. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Now, is the law of sin and of death still here? A lei do pecado e da morte ainda está aqui? Sure, that's why he calls it a law. É, claro que está, por isso que ela é chamada de lei. You can't do away with an eternal law. Você não pode abolir uma lei eterna. Then how do you deal with it? Então como é que vamos lidar com ela? You overcome it by a law greater than it. Você vence aquela lei por uma lei maior do que ela. Which is the law of life in Christ Jesus. Que é a lei da vida em Cristo Jesus. Now let me illustrate. Eu vou ilustrar isso. Can any of you here fly? Algum de vocês aqui consegue voar? Why not? Não, por quê? Because you don't have enough power in you to overcome the law of gravity. Porque você não tem em você poder suficiente para vencer a lei da gravidade. But do you know how I got here? Mas vocês sabem como é que eu cheguei aqui? I flew Eu voei in an airplane. dentro de um avião. Because in the airplane, Porque dentro do avião there's enough power to overcome the law of gravity. existe poder suficiente para vencer a lei da gravidade. Now, if you don't think the law of gravity is still in effect, Agora, se você não acredita que a lei da gravidade ainda está valendo, then just flip the switch about 20,000 feet. simplesmente desligue as turbinas lá em cima. You'll crash and burn. E você vai. Now, as a believer, E como cristão, if you don't think the law of sin is still in effect, se você não acha que a lei do pecado ainda está valendo, then walk by the flesh. então vai andando pela carne. You'll crash and burn. E você vai simplesmente cair. But as long as you walk by the Spirit, Mas quando você anda pelo Espírito, you won't carry out the desires of the flesh. você não vai cumprir os desejos da carne. That's why the whole Christian walk E é por isso que todo o caminhar cristão is a matter of faith, é uma questão de fé. of believing what God said is true, É de acreditar naquilo que Deus disse ser and then verdade. living in the power of the Holy E Spirit. depois vivendo no poder do Espírito Santo. But since we still retain the flesh, Mas como nós ainda temos a carne, we actually have a choice. nós temos aí então uma You escolha. can walk by the flesh or walk by the Spirit. Nós podemos andar pela carne ou andar pelo Espírito. Well, how do I know? Então como é que eu vou saber? Well, you know. Como é que você sabe? The deeds of the flesh are evident. As obras da carne são evidentes. Immorality, impurity, sorcery, enmity, strife, jealousy, disputes, dissensions, factions, drunkenness, carousings. Thanks. As obras da carne são evidentes, toda a imoralidade que existe. You say, well, gee whiz, that man, he memorized all of those. Puxa, esse homem decorou tudo isso. Well, I've done them all. If you do them, it's easier to memorize. Ah, eu já fiz todas elas, então se você faz é mais fácil de lembrar. But the fruit of the Spirit is love and joy and peace and patience and Mas o kindness. fruto and goodness. do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, benignidade, autodomínio. So how do you know Como é que você sabe? what's coming out? É aquilo que está saindo para fora.
You can know whether you're walking by the flesh or by the Spirit. Você consegue saber se você está andando na carne ou no espírito. So somebody has an outburst of anger. Então alguém tem uma raiva danada. You see, that's a deed of the flesh. E você fala, isso é obra da carne. Right, her flesh. Ah, sim, a carne dela. See, nobody is keeping you from being the person God created you to be. Veja, ninguém está prevenindo você de ser a pessoa que Deus te criou para ser. You made me this. Você me fez ser Not isso. true, not true. Não é verdade. It's not what goes into man that defiles him, it's what comes out. Não é o que entra no homem que o contamina, e sim o que sai dele. No one can keep you from being the person God created you to be. Ninguém pode deixar você aquém de ser aquilo que Deus te criou para ser. Do you see the hope here? Você está vendo a esperança que há aqui? And why it's so important to know the truth that will set you E free? por que é tão importante saber a verdade que vai te libertar? It's not hard to convince a believer that he's still a sinner Não é difícil você convencer um cristão de que ele ainda é pecador, because he's still sinning. porque ele ainda continua pecando. So if I sin, I must be a sinner. Então, se eu peco, então eu devo ser um pecador. But that's not true. Isso não é verdade. You're actually a saint who sins. Você é, na realidade, um santo que peca. Now doesn't mean because I'm a saint that I'm sinless. Isso não quer dizer que porque eu sou santo, eu não peco. But every believer, according to the Bible, is a saint. Mas todo cristão, de acordo com a Bíblia, é um santo. We'll talk a little about that next hour. E na próxima hora a gente vai falar um pouco sobre isso. But to have the hope Mas para ter a esperança that I'm alive and free in Christ de que eu estou vivo e liberto em Cristo, is the means by which I don't sin. é a maneira que eu uso para não pecar. Now let's get very practical. Vamos ser bastante práticos agora. What I'm going to share next won't work if you don't believe what Paul is saying here. O que eu vou compartilhar com vocês agora não vai funcionar se você não acredita aquilo que Paulo está dizendo aqui. This is something you have to choose to believe and continue to believe. Isso é alguma coisa que você tem que escolher acreditar e continuar acreditando. Especially in the face of temptations. Especialmente quando você se depara com tentações. Now look at our responsibility. Veja agora a nossa responsabilidade. Verse 12. Versículo 12. Are we on 6? Chapter 6, verse 12, yeah. 6 e 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Now, whose responsibility is it not to let sin reign in our mortal body? Agora, de quem é a responsabilidade de não deixar o pecado continuar dominando em nossos corpos mortais? That's our responsibility. Essa é nossa. Now, how are you going to do that? E como é que você vai fazer isto? Now, the next verse has one negative and two positives. O próximo versículo contém um negativo e dois positivos. Listen to the next verse. Ouça o próximo versículo. Não ofereçam os membros dos corpos de vocês ao pecado, como instrumentos da injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus, como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele, como instrumentos de justiça. Now, I'm told not to use my body as an instrument of unrighteousness. Então aqui está me dizendo que eu não devo usar o meu corpo como instrumento de injustiça. He doesn't even suggest that I could present myself, Ele nem sugere que eu possa apresentar eu mesmo, because I belong to God. porque eu já pertenço a Deus. Now, your body is just an instrument. O seu corpo é apenas um instrumento. Your body is not evil, O seu corpo não é ruim, but it can be used for righteousness or unrighteousness. mas ele pode ser usado para justiça ou para injustiça. But I'm to present myself to God. Eu tenho que apresentar a mim mesmo para Deus. That's like consecrating yourself. Isto é, consagrando você mesmo. But you also present your body to God. Mas você também apresenta o seu corpo a Deus. Now, let's look at the most difficult sin that we have. Vamos olhar aí o pior pecado mais difícil que nós temos. Sexual sins. Pecados da área sexual. Now, I want you to reason with me. Eu quero que você arrazoe comigo. Can you commit a sexual sin Você pode cometer um pecado sexual and not use your body as an instrument of unrighteousness? e não usar o seu corpo como instrumento de injustiça? I don't know how. Não sei como. There's a lot of sick stuff out there. Existe muita coisa doentia por aí. So if you commit a sexual sin, Então, se você comete um pecado sexual, you've used your body as an instrument of unrighteousness. você usou o seu corpo como instrumento de injustiça. You've allowed sin to reign in your mortal body. Você permitiu que o pecado dominasse no seu corpo mortal. Now, let's admit that 1 Corinthians 6 teaches us that sexual sins are kind of in a class by themselves. Vamos admitir que a 1 Coríntios 6 nos ensina
que os pecados da área sexual estão numa classe isolada. Paul says every other sin lies outside the body. Paulo diz que todos os outros pecados estão do lado de fora do corpo. He says, don't you know that your body is a temple of God? E ele diz, você não sabe que o seu corpo é o templo de Deus? Therefore, don't join yourself to a harlot, lest you become one flesh. Então não se una a uma prostituta caso você se torne uma só carne com ela. For you are one spirit with the Lord. Porque você é um espírito com Deus. So sexual sins are kind of in a class by themselves. Então os pecados na área sexual, eles estão numa classe à parte. So if you've committed a sexual sin, you've allowed sin to reign in your mortal body. Então se você cometeu um pecado na área sexual, você permitiu que o pecado reinasse no seu corpo mortal. How did you try to resolve that? Como é que você resolveria isso? Well, I confessed it. Bem, eu confessei. Didn't resolve it, did it? Não resolveu, né? And we get in the sin, confess, I give up. E aí você entra naquela sessão pecar, confessar, vai, desisto. You see, confession is not repentance. Porque a confissão não é arrependimento. In and of itself means no change. Ele em si só não acarreta nenhuma mudança. Confession is just to agree with God. A confissão é simplesmente concordar com Deus. In 1 John chapter 1 verse 9, E 1 João capítulo 1 e 9 he diz tells us to confess our sins. que nós devemos confessar os nossos pecados. In verse 7 it says to walk in the light. No versículo 7 diz, ande na luz. They're essentially the same thing. São a mesma coisa. It just means to live in conscious agreement with God. Isso quer dizer viver em concordância plena com Deus. There's nothing in those verses that says that we have to ask God for forgiveness. Não existe nada naqueles versículos que diz que nós precisamos pedir a Deus perdão. The reason is you're already forgiven. A razão é que você já está perdoado. But you need to be honest. Mas você tem que ser honesto. You need to live honestly before God. Você tem que viver honestamente perante Deus. So confession is the first step to repentance. Então a confissão é o primeiro passo para o arrependimento. Now let me illustrate repentance. Eu vou ilustrar o arrependimento. Which literally means a change of mind. O que realmente quer dizer mudar de ideia. But the idea is more than just that. Mas a ideia vai além disso. The idea is I used to believe this. A ideia é, eu antes acreditava nisso, Therefore I live this way. por isso eu vivia assim. Now I no longer believe that. Agora eu não acredito mais nisso. This is what I believe. É isso aqui que eu acredito. And therefore I live this way. Então eu agora vivo assim. You can't say I believe this and believe this too. E você não pode dizer eu acredito nisso, mas também acredito nisso. And that's what a lot of Christians do. E é isso que muitos cristãos fazem. They come to Christ and they believe in Jesus. Eles vêm para Cristo e acreditam em Jesus. They believe in salvation, Acreditam em salvação, but they continue to live this way. mas continuam a viver daquele outro jeito. That's not repentance. Isso não é arrependimento. And that's not grace of God. Isso também não é a graça de Deus. Grace of God enables you not to sin. A graça de Deus permite que você não peque. And that's why we have all this problem with syncretism. Por isso que nós temos todos esse problema de sincretismo. That makes salvation just addition. A salvação passa a ser só algo mais. When salvation is actually transformation. Quando na realidade a salvação é transformação. That's why if you say I believe this, Por isso que eu posso dizer eu creio naquilo. it's just as important to say that I no longer believe this. É tão importante quanto dizer eu não mais acredito nisso aqui. And we need to help our new believers truly repent. E nós precisamos levar aos nossos novos convertidos ao verdadeiro arrependimento. Otherwise, they just add Jesus onto what they're already doing. Ou então você está apenas somando Jesus àquilo que elas já estão vivendo. And they receive Jesus and they remain spiritists. Então elas recebem Jesus e continuam espíritas. And they remain the old same friends and did what they always did E before. eles continuam com as mesmas amizades, vivendo a mesma vida que viviam antes. They may actually be forgiven, Elas podem até estar but perdoadas, there will be no victory in their life. mas não haverá nenhuma vitória em suas vidas. That's why the early church would do this. Por isso que a primeira igreja fazia o seguinte: They would stand and face the west and say, eles ficavam em pé, voltados para o ocidente e diziam: I renounce you, Satan, and all your works and all your ways. eu renuncio a você, Satanás, e todas as suas obras e todos os seus caminhos. They would make a clean break from their past. E eles faziam um rompimento claro com o seu passado. And actually that's been true for 2,000 years. E isso faz 2000 anos que é verdade. If you were confirmed as a Catholic, you would still say that. Se você fosse confirmado como católico, você ainda diria isso. Then they would literally face the east Aí voltavam-se para o Oriente and make their profession of faith. e faziam a sua profissão de fé. You suppose that door is closed. Imagine que aquela porta está fechada. On the other side of the door was a talking dog. E do outro lado há um cachorro que fala.
And that dog says, "Come on, let me in." E o cachorro fala, vai, deixa eu entrar. You know you want to. Você sabe que você quer me deixar Everybody's entrar. doing it. Todo mundo está You'll fazendo. get away with it. Ninguém vai saber. And so you open the door. Então você é quem abre a porta. And that dog comes in and glonks onto your leg. E esse cachorro entra e se agarra na sua perna. On the other side of the door, he's a tempter. Do outro lado da porta, ele é um tentador. As soon as you open the door, what does he No become? momento que você abre a porta, o que ele passa a ser? The accuser. O acusador. And he goes, "You open the door, you open E the ele door." diz, você que abriu a porta, você que abriu a porta. And what do? E o que você faz? "Oh, God, forgive me." Ai, Deus me perdoa. What does God do? O que Deus faz? Forgives you. Ele te perdoa. Actually, you're already forgiven. Na realidade, já perdoou. Have you repented yet? Você ainda já arrependeu ou não? No. Ainda não. Dog's still there. O cachorro está lá ainda. Door's still open. A porta está aberta ainda. So you just submitted to God. Você simplesmente se submeteu a Deus. What's the rest of the verse? Qual é o resto do versículo? Resist the devil and he'll flee from you. Resista ao diabo e ele vai fugir de você. We've never dealt with the entrapment of sin. Nós não lidamos ainda com aquele cachorro que está preso na nossa perna. And you haven't repented if you haven't truly changed. E você não arrependeu se você não mudou na realidade. And that's why so many of our research polls have told us that Christians don't seem to behave much different than E non-Christians. é por isso que as pesquisas dizem que os cristãos não se comportam muito diferentemente dos não cristãos. Paul preached faith in God and repentance. Paulo pregava fé em Deus e arrependimento. Now, I don't believe you have to repent in order to turn to God. Eu não acredito que você tem que se arrepender de modo a se virar para I Deus. believe that we're justified by faith and faith alone. Eu acredito que nós somos justificados pela fé e só pela fé. But the moment I put my faith in God, I'm born again. Mas no momento que eu coloco a minha fé em Deus, eu vou nascer de novo. Now I actually can repent. Agora eu posso me arrepender. But I need the power and the grace of God within me to do that. Mas eu preciso do poder e da graça de Deus dentro de mim para poder fazer isso. I can't change myself. Eu não posso mudar a mim mesmo. God doesn't ask me to change in order to become a Christian. Deus não pede que eu mude para ser cristão. He asks me to come just as I am Ele pede que eu chegue como eu estou, in order that I may change. para que eu possa mudar. But if you don't change, Mas se você não muda, there's no victory. não há vitória. Now here's what we have found out. Eis o que nós acabamos descobrindo. Is that we've seen a lot of study done on sexual problems. Nós já vimos muito estudo sobre problemas sexuais And one secular study in the United States, e um estudo secular nos Estados Unidos, to their credit, reported honestly para o crédito deles, fizeram um relatório bastante honesto, that Christian ladies had a greater sense of sexual fulfillment in marriage than non-Christian ladies. que as mulheres cristãs tinham mais preenchimento, mais prazer sexual nos seus casamentos do que as mulheres não cristãs. And they've also found out that an overexpression of sex before marriage led to an underexpression after E marriage. também descobriram nessa pesquisa que muito envolvimento sexual antes do casamento levava para um menor envolvimento sexual depois do casamento. The reason is that when you had sex with somebody else other than your wife, A razão é porque quando você teve envolvimento sexual com alguém que não a sua esposa, seu cônjuge, you became one flesh. você se tornou uma carne. In some way, you bonded. De alguma forma houve um vínculo. And unless you have some means to resolve that, E a não ser que você tenha meios para resolver isso, then what God wants for you to have in marriage won't be there for you. aquilo que Deus quer que você tenha no casamento não vai estar ali. Have you ever seen this happen? Você já viu o seguinte? You have a nice young gal in your church, Você tem uma moça muito bonitinha na sua igreja, and she's a Christian, ela é cristã, and she gets involved with the wrong guy, aí ela se envolve com o cara errado and they have sex together. e eles têm um envolvimento sexual. And for the next years, he treats her terrible. E durante os próximos anos ele a trata terrivelmente. And her best friends say, "Get rid of that bum." E os melhores amigas dela falam: manda esse vagabundo embora. And her parents are scared stiff that they may end up getting married. E os pais dela estão morrendo de medo que os dois vão se casar. Why doesn't she leave him? Por que ela não larga dele? They bonded. Porque eles se uniram. I remember a pastor called me Eu lembro de uma vez um pastor and que said, me ligou. if you don't help this girl, we're going to have to commit her. E ele me disse o seguinte: se você não ajudar essa moça, nós vamos ter que interná-la. She can't understand why we don't hear the voices in her head. Ela não consegue entender por que nós não escutamos as vozes que ela escuta. She was in deep spiritual bondage. E ela estava realmente em cadeias profundas espiritualmente. So I came out that afternoon, Então eu fui aquela tarde
And that was her story. E essa era a história dela. She involved with a sick man. Ela tinha se envolvido com um homem doentio, Lived with him for a while. viveu com ele durante um He was tempo, running drugs. e ele estava vendendo And drogas, he would beat her up and treat her e ele terribly. batia nela e tratava ela super mal. Friends would say, get rid of him. E os amigos dela diziam, manda esse cara embora. Well, finally, she got so bad that she left. Finalmente a coisa ficou tão preta que ela saiu. And after I heard her story, E depois de ouvir a história dela, I asked her a question. eu fiz uma pergunta para ela. What would you say if I asked for you to make a commitment to leave him? O que você diria se eu pedisse para você se comprometer a deixá-lo? She said, I'd probably get up and leave right now. Ela diria, olha, eu vou me levantar e vou embora agora. See, I wanted the pastor to hear that E eu queria que o pastor ouvisse isso, because I thought that's what she would say. porque eu sabia que é isso que ela ia dizer. And I want you to hear it. E eu quero que você ouça. At that stage, she'd probably just get up and leave. Naquele momento ela teria simplesmente se levantado e saído da sala. You probably couldn't talk her out of it. Talvez você não conseguisse fazer ela desistir. And I said, well, you're here to help resolve this problem. E eu disse, você está aqui para tentar ajudar a resolver esse problema. Would you be willing to go through some steps to freedom? Você gostaria de aceitaria passar por uns passos para a And libertação? we'll get rid of those voices. E nós vamos te livrar dessas vozes. So she agreed and she went through it. Então ela concordou e passou por aquilo. Now here's what we've learned to do. Agora, olha o que nós aprendemos que temos que fazer. There's a part of the process Existe uma parte do processo where they will pray and ask the Lord onde eles vão orando, as pessoas vão orando e pedem ao Senhor to reveal to their mind every sexual use of their body as an instrument of que unrighteousness. revele nas suas mentes cada uso do seu corpo como instrumento de injustiça sexual. And God does. E Deus revela. And he usually begins with the first one. E na maioria das vezes a lista começa pelo começo mesmo. And for each one they will pray, E que por cada um deles eles oram. I renounce that use of my body with so and so, Eu renuncio o uso do meu corpo com fulano. and I ask you to break that bond. E eu peço que o Senhor rompa esse vínculo. And then we're done with each one. E quando termina com cada um deles, They say, now I give my body to God as a living as sacrifice. pessoas declaram, agora eu dou o meu corpo a Deus como sacrifício vivo. Is that biblical? Isso é bíblico? Aren't you urged by the mercies of God to present your bodies as a living sacrifice? Não é o que a Bíblia nos pede, que apresentemos os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo? You see, I'm just summarizing Romans chapter 12, verses 1 and 2. Eu estou apenas dando para vocês um resumo de Romanos 12, 1 e 2. Verse 2 says that you're to be transformed by the renewing of your mind. O versículo 2 diz que você deve ser transformado pela renovação da sua mente. So you've been involved in some kind of sexual sin, Então, se você esteve envolvido em algum tipo de pecado sexual, and you're just trying to do verse 2 by renewing your mind, e você está aí no versículo 2 tentando renovar a sua mente, how has that worked? como é que isso funciona? It hasn't worked, has it? Não funciona. You're bopping down corks. Você está simplesmente tentando botar aquelas rolhas embaixo da água. You're treading water, Você está patinando, but you're not gaining any victory. mas não está progredindo nada. And that's why you have to have verse 1 first. Por isso que o versículo 1 vem antes. You've got to break the bond first. Você primeiro tem que romper aquele vínculo. And then when you do, you can renew your mind. E daí, quando você faz isso, você consegue renovar a sua mente. Now here's a sad part of this story. Aqui está a parte triste da história. That's true in the case of incest or rape. Isso é verdade no caso de incesto ou de estupro. Somebody used that lady's body as an instrument of unrighteousness. Alguém usou o corpo daquela pessoa como instrumento de injustiça. And you say, well, that's not fair. E aí você fala, peraí, mas aí não vale. Of course it's not fair. Claro que não vale. Sick and it's evil. É uma coisa doentia e má. But it's no different than Antiochus Epiphanes going into the temple 200 years before Christ. Mas não tem diferença nenhuma de Antipas Epífanes entrar no templo 200 anos antes de Cristo. When he slaughtered a pig on the altar. Quando ele matou um porco ali em cima do altar. He defiled the temple. Ele ali dessecrou o templo. When the Maccabees tried to stop it, they were martyred. Quando os macabeus tentaram fazê-lo parar, eles foram mortos. You know, it's a tragic thing É uma coisa trágica that somebody could defile somebody else's temple. que alguém possa fazer uma tal dessecração do templo de outra pessoa. And I can't say that won't happen to some of you, E eu não posso garantir que isso não vai acontecer com alguns de or even vocês to your children. ou aos seus filhos. Happened to my daughter. Aconteceu com a minha filha. But I can tell you this, Mas eu posso dizer o seguinte: you don't have to live in bondage to that the rest of your life. você não tem que viver preso a isso para o resto da vida. You can renounce that use of your body Você pode renunciar àquele uso do seu and corpo give your body to God as a living e dar o sacrifice. seu corpo a Deus como sacrifício And you vivo. can command Satan to leave your E você presence. pode ordenar a Satanás que saia da sua presença. And here may be the hard part. E aqui seja a parte difícil, By the talvez. grace of God, you can forgive that person. E pela graça de Deus, você ainda pode perdoar aquela And that'll pessoa. have no longer any hold over E you. isso não terá jamais nenhum domínio sobre você. Here's another illustration. Aqui vai outra ilustração. If a young girl
has been violated against their will, se uma menina tem sido violada contra a sua vontade, what happens when they get married? o que acontece quando ela se casa? There is no intimacy in their marriage. Não há intimidade no casamento dela. Sex for them is evil, is sick, it's dirty, and they feel like their body is dirty. O sexo para ela passa a ser uma coisa ruim, uma coisa suja, ela sente o próprio corpo sujo. And it's just tragic. E é uma tragédia isso. Now, what's really tragic about it is O que é mais trágico ainda é most of our kids have been sexually active before they got married. que a maioria dos nossos filhos estão sexualmente ativos antes de casar. So what happens when they come to marriage? Então o que acontece quando se dá o casamento? Where it should be beautiful in the sight of O God. que deveria ser lindo na presença de Deus. Where it's just be an honest expression of love. Onde deveria ser uma expressão honesta e pura do amor. Where there's nothing dirty about it. Onde não há nada sujo nisso daí. And it's not there for them. E não acontece. In America, Na América, a study was done in our inner cities. fez-se um estudo no centro das cidades, nas áreas urbanas. 40% of our kids have had sex before they're 10. 40% das crianças tiveram sexo antes dos 10 anos de idade. 80% before they're 14. E 80% antes dos 14 anos de And they idade. claim 100% before they're 18. E 100% antes dos 18. All outside of marriage. Tudo fora do casamento. Now what's going to happen to our marriages? O que vai acontecer com os casamentos? The sexual freedom that God wants them to have, A liberdade sexual que Deus quer que se tenha it won't be there for them. não vai existir. And we have a book called Christ-Centered Marriage Nós temos um livro chamado O Casamento Centralizado em Cristo and a process called Setting Your Marriage Free. e um processo que se chama Libertando o Seu Casamento. It's like our individual steps. É como os nossos passos individuais. But this is a process a husband and wife go through. E esse é um processo que uma esposa e um marido passam por ela. And we have a process of beginning your marriage free. E nós temos um outro processo que é onde você começa o seu casamento já liberto. I think this is a problem that has to get resolved before our kids get E married. eu acredito que esse é um problema que se tem que resolver antes que os nossos filhos vão para o casamento. Because marriage won't resolve it for them. Porque o casamento não vai resolver o problema. It'll just expose the problem. Simplesmente vai abrir o problema à luz. You see, our young men think, Porque os nossos homens jovens well, pensam, I'll get married and that'll solve my problem with bem, lust. eu me caso e aí eu já não vou sentir tanto desejo. It doesn't, does it? Não resolve. Actually, it probably makes it worse. Na realidade, piora. There's not a wife in the world who can satisfy a man's lust. Não existe esposa nesse mundo que pode satisfazer o desejo, como é que se fala, desandado de um homem. Only Christ can solve that problem. Somente Cristo pode resolver esse A wife can problema. meet a man's sexual needs, Uma esposa pode ir ao encontro das necessidades sexuais de um homem, but he can't solve your problem with lust. mas não o seu problema com desejo, com And the more she concupiscência. tries, the more she actually feeds it. E quanto mais ela tenta, mais ela alimenta isso. And it's a horrible thing E é uma to coisa require that of your wife. E é uma coisa terrível você exigir isso da sua esposa. This is a problem you got to resolve between yourself and God. Isso aí é um problema que você tem que resolver entre você e Deus. And it's tearing up our churches and our Christian marriages. E isso está arruinando as nossas igrejas e os nossos casamentos cristãos. A church can't be any greater than its marriages and its people. Uma igreja não consegue ser maior do que os seus casamentos e o seu povo. You got a church full of bad marriages, you got a bad church. Se você tem uma igreja cheia de casamentos arruinados, você tem uma igreja arruinada. You got a church full of people in bondage, you got a church in bondage. Se você tem uma igreja cheia de pessoas acorrentadas, a sua igreja está acorrentada. The whole can't be greater than the sum of its parts. O todo não pode ser maior do que a soma das suas partes. Now, what would happen if I allowed sin to reign in my mortal body? Então, o que aconteceria se eu permitisse que o pecado reinasse no meu corpo mortal? Because of my own choice to sin. Por causa da minha própria opção pelo What would that pecado. experience be like? Como seria essa experiência? Turn to Romans chapter 7. Romanos capítulo 7. Now, I've heard people explain Romans chapter 7 Eu já ouvi pessoas explicarem Romanos 7 that Paul is talking about his pre-conversion experience. que Paulo está falando da sua experiência pré-conversão. I don't believe that's true. Eu não acredito nisso. In fact, I'm deeply committed to the truth that he's talking about a believer. Eu estou realmente profundamente comprometido com o fato de que Paulo está falando de um cristão aqui. And I'll explain why as we go through E eu this. vou explicar por que à medida que passamos por isso. Now, one thing this passage clearly teaches, Uma coisa que essa passagem ensina com muita clareza that the law is powerless to give life. é que a lei não tem poder para dar vida. That just telling people to try harder is not an adequate answer. Que simplesmente dizer para as pessoas, faça mais um esforço, isso não basta. And to get out of this, you got to get into Romans chapter 8. E para sair disso, você tem que ir
para Romanos 8. But let's actually look very carefully what he's saying. Mas vamos olhar com bastante cuidado no que ele está dizendo aqui. Verse 15 says, let me read this first. For what I am doing, I do not understand, for I am not practicing what I would like to do, for I am doing the very thing I hate. O versículo 15 diz: eu não entendo o que eu faço, porque eu não faço aquilo que eu desejo, mas o que eu odeio. There are a lot of I's there. Tem bastante eu aí. And right now there's only one player. E aqui só tem um jogador. Look at verse 16. Versículo 16. Go ahead. E se eu faço aquilo que eu não desejo, eu admito que a lei é boa. Now this person has a problem with his behavior. Essa pessoa tem um problema com o seu comportamento. And I can't give you a better definition of bondage. E eu não posso dar para vocês nenhuma definição melhor do que a escravidão do que essa. Somebody who knows what is right and wants to do what is right, A pessoa que sabe o que é certo, deseja fazer o que é certo, but for some reason can't do it. mas por alguma razão não consegue fazê-lo. Now this person has a bad behavior. Essa pessoa tem um comportamento ruim? Do they have a bad heart? Será que eles têm um coração ruim? Actually, no. Não. Now, the reason I believe this person is a Christian, A razão por que eu acredito que essa pessoa é um cristão, because they agree or confess that the law is good. porque ela concorda que a lei é boa. Now, when we hold a moral standard in our society, Quando nós colocamos um padrão moral na nossa sociedade, do the non-believers say, well, I agree that the law is good? as pessoas que não são cristãos, eles dizem: eu concordo que esse padrão moral é bom. They don't do that, do they? Não, eles não fazem isso. Does the non-believer joyfully concur with the law of God in the inner man? A pessoa que não é cristã, ela concorda alegremente com a lei de Deus no homem interior? No, every disposition of this person's heart is towards God. Toda a disposição do coração dessa pessoa aqui é para com Deus. They know what is right. Ele sabe o que é certo, They want to do what is quer right. fazer o que é certo, And so this person is in a battle. então essa pessoa está numa batalha. Now, verse 17 introduces another player. Agora entra outro jogador no versículo 17. Now, Go ahead. You finish? Okay, now you're dealing with sin that seems to be dwelling in you. Agora você está lidando com o pecado que parece que mora lá nele. That's in your physical body. Isso no seu corpo físico. Verse 18, for I know that nothing good dwells in me. Versículo 18, porque eu sei que nada de bom habita em mim. So there's something no good dwelling in me, Então existe alguma coisa que não é boa habitando em mim, but it's not me. mas não sou eu. It's like having a sliver in my finger. É como se eu tivesse um step no dedo. That's a strap no no good dedo. thing dwelling in me, Tem uma coisa ruim que não está boa, que está aí dentro de mim, but it's not me. mas não sou eu. I want to do what is right. Eu quero fazer o que é certo. Now, whose responsibility is it that sin not be dwelling there? Agora, de quem é a responsabilidade para que aquele pecado não habite ali? That's my responsibility. Essa é minha And responsabilidade. you'll never help a person E você nunca vai ajudar uma pessoa establish their freedom in Christ a ser liberta em Cristo if they won't assume that responsibility. se ela não assumir para si essa If responsabilidade. they're blaming somebody else, Se ela está culpando outra they're pessoa, going to stay in bondage. ela vai ficar sempre acorrentada. We have to assume our own responsibility Nós temos que assumir a for our own responsabilidade attitudes and actions and behaviors. pelas nossas atitudes, ações e comportamento. He says, for the willing is present to me, but the doing of the good is not. Porque eu tenho vontade de fazer o que é bom, mas eu não consigo realizá-lo. He wants to do what is right. Ele quer fazer o que é bom. Verse 19. Versículo 19. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, este eu continuo fazendo. Now, it's hard for some Christians to believe É difícil para alguns cristãos compreenderem that you could be a believer and actually practice sin or not do what you want to do. que você pode ser um cristão e na realidade levar a cabo, praticar coisas que você não deseja fazer. Well, that's the kind of people I'm relating to all the time. Gente, eu lido com esse tipo de pessoa o tempo inteiro. Verse 20. Versículo 20. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. See, I'm no longer the one doing it, but it's sin which dwells in me. Não sou eu que estou fazendo, mas é o pecado que habita em mim. Now, I never adopt the attitude the devil made me do it, Eu nunca admito que se diga, o diabo me fez fazer isso, or somebody else made me do it. ou outra pessoa me fez fazer That's isso. not true. Isso não é verdade. It was my responsibility not to open that door in the first place. Foi a minha responsabilidade não abrir aquela porta em primeiro lugar. Verse 21. Versículo 21. Assim encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Now, is he calling you evil? Agora ele está dizendo que você é mau? No. Não.
No, he says there's evil present in me. Ele diz, existe mal presente em você, The one who wishes to do good. aquele que quer fazer o bem. Now it's important that you see he's making this distinction É muito importante que você entenda que ele está fazendo essa distinção, so that you don't end up thinking, oh, I'm just evil. para que você não comece a pensar, eu não presto. You're not evil, you're a child of God. Você não é uma pessoa má, você é filho de Deus. And the next verse tells who you really are. E o versículo seguinte diz quem você é. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei de Deus. I've had people come to my office Eu tive pessoas que chegam ao meu consultório and say, I've had it, I'm getting a divorce. e chegam para mim e falam, olha, basta, vou me My divorciar. life isn't working, A minha esposa não dá mais. and I'm through going that way. Chega desse caminho. And they're just so defeated. E eles estão tão derrotados. Now, if they're a true believer, Agora, se eles realmente são you cristãos, keep talking to them, você continua falando com elas. and I know divorce is wrong. E eu sei que o divórcio está errado. I just don't know how. Eu só não sei como que eu vou me virar na minha vida. And they're frustrated Estão frustrados and defeated. e derrotados. But inwardly, they joyfully concur with God. Mas dentro deles, eles concordam alegremente com Deus. Now, let me give you one practical illustration of Vou this. dar uma ilustração prática disso. Do you have eating disorders down here? Vocês têm esse problema de desordens alimentares aqui? Anorexia, bulimia? Anorexia, bulimia, todos esses problemas? Do you know what eating disorders have to do with food? Vocês sabem o que esses problemas de alimentação têm a ver com comida? Nothing. Nada. Has nothing to do with food. Não tem nada a ver com comida. This is all deception. Isso é tudo engano. Why do our young girls take laxatives to defecate? Muitas das nossas meninas jovens tomam laxantes para poder ir ao banheiro. Why do they binge and purge? Por que elas comem muito e depois querem vomitar o que comeram? Why do some of them secretly even cut themselves? Por que algumas delas até se cortam secretamente? I've seen young gals wear long sleeve blouses all the time. Eu já vi moças muito jovens usando vestidos longos de manga Because comprida, their arms are laced with little cuts. porque o seu braço está cheio de pequenos cortes. Some secretly do it under their underpants. Alguns fazem por baixo das calcinhas. Why do they do that? Por que fazem isso? Because they think there's evil present in them Porque elas acham que há uma presença ruim dentro delas. and they want to get rid of it. E eles querem se libertar disso. Can you get rid of that evil? Você consegue se libertar desse mal? By defecating or cutting yourself or purging? Ou tomando laxante, ou indo para o banheiro, ou se cortando, ou fazendo alguma coisa? No, that's not the basis for their evil. Não, esse não é a base do mal. Some have described it that my heart is evil and they want to cut out their heart. Algumas chegam a me dizer, olha, meu coração é ruim, eu quero arrancar meu coração. I remember talking to a girl one day who was taking 75 laxatives a day. Eu uma vez conversei com uma menina que estava tomando 75 comprimidos de laxante por dia. I take one and I can't leave the bathroom for a month. Se eu tomo eu fico um mês no banheiro. What in the world would that do to your system? O que isso faria com o seu corpo? Was she stupid? Será que ela era burra? No, she was deceived. Ela foi enganada. She was a graduate of a great Bible college. Ela foi formada numa grande faculdade bíblica. And I remember saying to her, E eu lembro de dizer para ela, you may not understand this, você talvez não compreenda isso, but I want you to respond after me. mas eu quero que você responda depois para mim. I renounce defecating as a means of cleansing myself. Eu renuncio defecar como maneira de me limpar. I trust only in the cleansing work of Christ. E eu confio apenas na obra purificadora de Cristo. As soon as he said that, she broke down and cried No momento que ela falou isso, ela se derreteu em for lágrimas. 10 minutes. Ela chorou por 10 minutos. And I said, what were you thinking? E eu disse, o que você estava pensando? She said, I can't believe the lies I believed. E ela disse, eu não acredito nas mentiras que eu acreditei. One gal was binging and purging. Uma outra moça estava comendo muito e depois vomitando tudo. I had her say the same thing. Eu fiz com que ela falasse o mesmo. I renounce purging as a means of cleansing E myself. ela disse, eu renuncio esse vomitar como maneira de me I purificar. trust only in the cleansing work of E Christ. eu acredito somente na obra purificadora de Cristo. And she just broke down and E cried. ela também começou a chorar. She said, that's it, isn't it? Ela disse, é isso, né? And it was. E era. You see, have you ever seen a homely anorexic? Você já viu uma anoréxica feia? They were all cute at one time. Uma época elas eram todas muito But bonitinhas. unfortunately, they bought a lie. Mas infelizmente compraram uma mentira. That my whole identity and sense of worth is found in my appearance. Que toda a minha identidade e o meu senso de valor está na minha aparência. And so it's almost like they worship their bodies. Então é como se elas adorassem o seu próprio corpo. And it leads them to bondage. E isso os leva à escravidão. And then you go into some secular program E aí você chega num programa secular desses aí, and they try to change their behavior and force feed them. e aí elas tentam mudar o comportamento dessas pessoas e meter alimento nelas. What a tragedy. Que tragédia.
This is all about deception. Isso tudo tem a ver com engano. And that's true of all of life. E isso é verdade em toda a vida. Verse 23. Versículo 23. Go ahead. Just let me find myself here. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Now, according to this verse, where is the battle? De acordo com esse versículo, aonde é que está se dando a luta? It's right here, isn't it? Aqui. And verse 24 it says, "Wretched man that I am, who will set me free from the body of this death?" Versículo 24 diz: Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? That's not sinful man, that's miserable man. Isso não é um homem pecador, esse é um homem miserável. Now, there's nobody more miserable E não existe ninguém mais miserável than somebody who knows what is right and wants to do what do is que right, alguém que sabe o que é certo e quer fazer o que é certo, but for some reason can't do what is mas right. não consegue fazer o que é certo. This is not a passage about maturity. Isso aqui não é uma passagem a respeito da This maturidade. is a passage about freedom. Isso é uma passagem a respeito da liberdade. And Paul cries out, "Who will set me E free?" Paulo clama: quem é que vai me libertar? Who will? Quem vai? Christ will. Cristo vai. Now, if I could show you a very calm, practical, loving, gentle way Se eu pudesse mostrar para você numa forma muito calma, prática e mansa, to help people resolve this conflict de ajudar as pessoas a resolver este conflito and find their freedom in e Christ, descobrirem a sua libertação em Cristo, would you be interested? você estaria interessado nisso? Well, that's what tonight and tomorrow is all E é about. isso que nós vamos fazer nesta noite e amanhã. And we're seeing people walk out of Romans 7 into Romans 8 all over the E world. nós estamos assistindo pessoas saindo de Romanos 7 e entrando em Romanos 8 pelo mundo inteiro. Because I promise you, God does not want you to live this way. Porque eu tenho certeza e te prometo que Deus não quer que você viva assim. And there is a means by which we can truly repent and be established alive and free in Christ. Existe um meio que a gente pode realmente se arrepender e sermos estabelecidos como vivos e libertos em Cristo. Let's pray. Vamos orar. Father, thank you for the Word of God. Pai, muito obrigado pela palavra de Deus. It's a lamp unto our feet. Realmente ela é uma lâmpada para os nossos pés. And again, Lord, we just want to commit today and tomorrow to you, Senhor, nós entregamos hoje e amanhã ao Senhor and would agree together e concordamos juntos that the enemy would be bound here. que o inimigo seja amarrado And we aqui. command him to release every person here, E nós ordenamos que ele liberte cada pessoa que está aqui, that we would be free to choose and know and do the will of God. para que nós sejamos livres para escolher e saber e fazer a vontade de Deus. And we invite the Holy Spirit, E nós convidamos ao Espírito who is the Santo, Spirit of truth, que é o Espírito da verdade, and to lead us into all truth. que nos encaminhe a toda a We verdade. believe that truth will set us E free. nós acreditamos que essa verdade And vai nos Lord, libertar. we believe. E Senhor, nós acreditamos que nós acreditamos. We believe we're children of God. Nós acreditamos que somos We filhos de believe we're Deus. alive in Christ Nós and dead to acreditamos que sin. somos vivos em Cristo e mortos para o We pecado. believe we're new creations in Nós Christ. acreditamos que somos novas criaturas em Cristo. And we don't want to live an unrighteous E life. nós não queremos viver uma vida injusta. We don't want to live in darkness. Nós não queremos viver nas trevas. We want to walk in the light. Nós queremos andar na luz. We want to be the people you created us Nós to be. queremos ser as pessoas que o Senhor nos criou para And ser. God, we believe we can have that E Deus, nós acreditamos que podemos ter because isso. we know you want it for us. Porque o Senhor, sabemos que o Senhor quer isso para And nós. so whatever we pray according to your will, Então aquilo que nós oramos de acordo com a sua we know that vontade, you will answer us. nós sabemos que o Senhor vai responder. And Lord, we put no confidence in the E flesh, Senhor, nós não confiamos na carne, for our confidence is in the Lord Jesus porque a nossa Christ. confiança está no Senhor Jesus Cristo. And God, you know we're not done yet. E Deus, o Senhor sabe que nós ainda não And terminamos. we just pray that you continue to renew our E mind. nós pedimos que o Senhor continue a renovar nossas mentes. God, touch every life that is Senhor, here. toque cada vida aqui. Set us free, we pray. Nos liberte, nós pedimos. In the name of Jesus Christ our Em Lord. nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amen. Amém.